Sidney Poitier. Ele era lavador de pratos com 20 anos de idade na cidade de Nova York. Tinha vindo de Bahamas. Só conseguia ler no nível da 3ª classe. E ele tinha grande problema com as palavras de 3 sílabas. Perdeu o emprego de lavador de pratos. Então olhou para um anúncio de classificados e lá estava: prece para jogar o jornal no lixo quando leu. Procuram-se atores. O procura-se parecia um convite. Então ele andou até a morada e um homem grande deu-lhe uma cena de 2 páginas para ler. Poitier leu lentamente, palavra por palavra. Seu sotaque caribenho. O grandalhão agarrou pelo cinto e pescoço, empurrou para a porta, dizendo: para de desperdiçar o tempo das pessoas. Você não pode falar. E também não pode ler. Então, volta lá. Seja lá de onde que você veio. Volta a lavar prato. Enquanto caminhava para a parada de ônibus, Poitier parou na rua pensando: como sabia que eu era lavador de louças? Poitier disse: eu percebi que essa era a percepção dele de mim. Eu não tinha valor nenhum, mas era algo que eu podia fazer com as minhas mãos. Embora tivesse razão em sua raiva e em me caracterizar dessa maneira, fiquei profundamente ofendido e eu disse para mim mesmo: eu tenho que corrigir isso. Decidi naquele momento, naquela rua, que ia ser ator, só para lhe mostrar que estava errado sobre mim. Eu tinha que assumir a responsabilidade de mudar a forma como as pessoas me percebiam. Continuei como lavador de louça, mas comecei a trabalhar em mim mesmo. Poitier fez uma audição no teatro American Negro em Harlem, esperando entrar lá. Não sabia que se podia comprar livros com peças. Então, memorizou um artigo da revista True Confession. Eles não aceitaram, mas Sidney disse: eu serei seu primeiro porteiro grátis se me deixar estudar aqui. A escola aceitou o acordo. Meses depois, disseram-lhe que não tinha talento para a interpretação e teve que ir embora. Sem o conhecimento de Poitier, 3 colegas de estudo que gostavam foram ver a diretora. Pediram-lhe que o deixasse atuar na próxima peça. Ela disse: não, mas eu vou fazê-lo o substituto do protagonista. Ela não tinha intenção de usá-lo. Não mesmo. No entanto, na noite da peça, o protagonista Harry Belafonte teve que ajudar o pai porteiro a levar as 6 pesadas caixas de cinza do forno. E teve que fazê-lo nesta noite. Poitier seguiu em frente, sabia suas falas, fez o melhor que pôde. Nessa noite, no teatro, havia um produtor que lhe ofereceu um pequeno papel na sua próxima peça. Seu personagem foi o primeiro a falar como um homem animado que tinha que contar algumas novidades na primeira cena. E pronto. Poitier disse: quando eu olhei por um olho para as 1.200 pessoas que esperavam que a peça começasse, eu fiquei paralisado de medo. Saí correndo do palco, comecei com minha 7ª linha. Os olhos do outro ator abriram-se de par em par, mas ele deu a resposta certa. Nós pulamos linhas, então meu personagem saiu do palco e essa foi minha única cena. O público não conhecia a peça, então gostaram do meu personagem confuso e muito animado. No entanto, ao voltar para a sala, decidi parar de agir. Comprei 4 jornais a caminho de casa e fiquei surpreso que eu tinha sido mencionado favoravelmente em 3 deles como
quem era aquele garoto engraçado que apareceu no início. Então, eu decidi continuar atuando. Depois de alguns papéis pequenos em filmes pequenos, chegou o ano de 1954. Sidney Poitier foi enviado para uma audição para um filme por um agente chamado Martin Baum. Mas não era o agente de Poitier. Poitier leu uma cena na frente dos produtores que o queriam e lhe deram um roteiro completo para levar para casa. O personagem de Poitier era um zelador que viu um crime cometido por bandidos. Para mantê-lo calado, os gangsters mataram sua filha. E ele ficou calado. Poitier disse: eu realmente odiei. Na época eu não tinha objeções em interpretar um zelador, mas odiava a ideia de um pai não tomar medidas contra os gangsters. O zelador permite o que o gangster faz com ele. Para os escritores é apenas um ponto da trama, mas não posso interpretar isso porque tenho um pai. E sei que o meu pai nunca seria assim, desse jeito. E como pai, eu mesmo nunca poderia não atacar esses gangsters. Eu quero fazer filme que mostre que eu sou como ser humano. Poitier ligou para Martin Baum, que lhe disse que lhe pagariam $750 pelo papel. $7.000 hoje. Ele disse ao Baum: eu li e não posso interpretá-lo. Explicou-lhe por quê. Baum disse: é por isso que você não quer fazer isso? Precisa desse dinheiro, não é? Não precisa? Poitier precisava desesperadamente do dinheiro. Tinha que pagar ao hospital $75 pelo nascimento da segunda filha, mas não aceitou o papel. Poitier disse: isso fala de quem eu era então e ainda sou. E o que eu sou é filho do meu pai. Vi como ele tratava minha mãe e minha família. Eu sei ser um ser humano decente. Então penhorei minha mobília como estava. Consegui $75. Paguei o hospital. Depois voltei a lavar pratos. E meses depois, Martin Baum me ligou e me convidou para o escritório dele e disse: nunca consegui entender por que é que você recusou aquele trabalho. Disse-lhe por que de novo, mas não sei se ele entendeu. Mas Martin disse: então eu decidi que quero ser agente dele para quem for tão louco quanto você. E ele tem sido meu agente até agora. Poitier ganhou um prêmio da Academia de Melhor Ator por Lilies of the Field em 1963, 5 anos depois.